Hoje é segunda-feira, nós estamos começando uma nova semana e não é uma semana qualquer, é a semana do Natal. Nós estamos chegando ao fim de mais um ano e talvez você esteja começando essa semana cansado, com o coração pesado, sentindo que a sua fé não está te alcançando. Sabe, mesmo quando você sente que a sua fé não está por perto, não está te alcançando, Deus continua te alcançando. Mesmo quando o seu coração parece frio, Deus pode usar até mesmo o seu cansaço para te ensinar algo novo. Ele pode transformar até a sua dor em propósito. Hoje eu quero falar com você sobre algo real, algo que talvez você esteja vivendo agora. Aquele momento em que a fé que você sempre teve, a fé que você ensinava para os outros, parece não estar funcionando para você mesmo. E eu quero te dizer desde já, isso não é o fim. Isso é apenas uma parte do seu processo. Porque tem momentos na vida em que a gente se sente travado. A gente sabe o que deveria fazer, mas nos falta força. A gente conhece as promessas de Deus, mas o coração parece frio. E o desânimo começa a roubar a alegria, a força, o brilho nos olhos. Mas eu quero que você saiba de algo muito importante. Deus é bom, Deus é fiel, Deus está no controle. Isso é uma verdade absoluta. E essa verdade continua a ser verdade, mesmo quando você não consegue sentir. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e escreva também essa frase, olha: Senhor, aumenta a minha fé. No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Eu vou te contar algo que aconteceu na vida de Jó. Sabe, ele sempre teve uma palavra certa de encorajamento para alguém. Jó sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. O coração dele esfriou. Ele sentou no chão e desejou a morte. E foi aí que um dos amigos dele, chamado Elifaz, disse algo duro, mas verdadeiro. Está no capítulo 4 de Jó. Você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando é atingido, fica prostrado. Elifaz estava lembrando Jó. Aquilo que pregamos para os outros também deve servir para nós. Às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar. A gente diz assim: calma, Deus é contigo, mas não consegue aplicar isso à nossa própria história. Quando chega a nossa dor, falta força até para orar. Esse é o efeito do desânimo. Ele paralisa, cria uma névoa em volta da alma. O desânimo não vem da ausência de Deus, mas da incapacidade de perceber que Ele ainda está por perto. Nessa época de final de ano, é muito comum a gente olhar para trás e fazer um balanço da nossa vida. Pensa comigo, se você pudesse voltar um ano atrás e trocar de lugar com aquela versão sua, você trocaria? Voltaria para aquela mesma situação? Se a resposta é não, então veja só, você chegou até aqui, sobreviveu, mudou, melhorou e aprendeu. Mesmo que a paisagem pareça a mesma, o viajante já não é mais o mesmo. Tem dias que parece que tudo travou. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo e a mente cansam. E aí vem o pensamento: será que vai ser assim para sempre? Tem situações que nos ensinam mais no silêncio do que no movimento. Quando tudo desacelera, a gente começa a enxergar diferente. A fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. Nossa fé é provada nos dias de aflição. O problema é que o sofrimento grita, a dor abafa tudo.
Nós esquecemos os milagres que vivemos, quantas vezes Deus cuidou, respondeu, livrou. A dor tenta apagar o histórico da fé. O desânimo se instala. A pessoa que você era fica longe. A pessoa que você está se tornando, você nem reconhece. Mas eu preciso te falar algo. Isso não define o seu fim. Não é a sua identidade. É apenas um pedaço doloroso do seu caminho. Não é o fim da estrada. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus disse assim: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo não é só uma experiência do passado, é uma renovação constante. É Deus te dando a chance de recomeçar, mesmo quando você sente que não tem mais forças. Você já percebeu que Deus tem o hábito de ressuscitar coisas mortas? Ele trouxe de volta à vida Lázaro, ele ressuscitou Jesus e ele pode ressuscitar a sua fé. Ele pode restaurar a sua alegria, pode ressuscitar o seu propósito. O seu vale não é lugar de morada. O vale é lugar de passagem. Mesmo quando você sente que está no escuro, Deus continua te guiando. Tem resposta, tem recomeço, tem cura, tem milagre. Deus te prepara para colher e uma colheita abundante. Você não foi esquecido, esquecida. Deus não se distraiu. Tem um propósito por trás de tudo isso. Você não vai entender tudo agora, mas vai chegar um momento em que vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo. Agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, mas continue. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus falou sobre você. A promessa não foi cancelada. O que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus diz à igreja de Éfeso algo muito sério. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O que é esse primeiro amor que Jesus está falando? É aquela paixão inicial por Deus. Aquele momento especial em que você conheceu Jesus e tudo era novo, tudo era intenso, tudo era vivo. Você lembra desse momento? Mas deixa eu te explicar algo muito importante que muita gente não entende. O primeiro amor não é só sentimento. Não é só aquela emoção forte que você sentiu no começo da sua caminhada. O primeiro amor é muito mais profundo do que isso. É uma entrega total, uma entrega completa. É você colocando Deus em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. É você decidindo viver para Ele e não só falando sobre Ele. E aqui está o segredo que eu quero compartilhar com você hoje. É possível viver o primeiro amor por Deus todos os dias da sua vida. Mas não da mesma forma imatura que você viveu lá no começo. Agora é de uma maneira muito mais madura, muito mais sábia, muito mais profunda e consciente. Porque você já passou por coisas, você já viu Deus agir na sua vida, você já conhece a fidelidade dele, já experimentou o cuidado dele sobre a sua vida, sobre a sua família. O primeiro amor maduro não é barulhento, não precisa de holofotes ou de palco. Ele se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia, naquela oração sincera da manhã, na leitura atenta da palavra, na obediência silenciosa que ninguém vê, na paciência com quem te machuca, no perdão generoso que você oferece, no amor verdadeiro que você demonstra sem esperar nada em troca. E esse primeiro amor não vive só de palavras bonitas, ele vive de atitudes concretas. Ele é sustentado por atitudes, porque as suas palavras podem glorificar a Deus, elas podem apontar para Cristo, e isso é lindo e necessário, mas são as suas atitudes diárias, as suas escolhas, o seu caráter, que vão mostrar a Deus, a você mesmo e ao mundo inteiro
que você está realmente vivendo o primeiro amor. Quando você ama a Deus de verdade, com esse primeiro amor maduro e profundo, você cuida do órfão com ternura, você visita a viúva com compaixão, você estende a mão para quem está caído, sem julgar essa pessoa. Você perdoa quem te feriu, mesmo quando dói. Você está disposto a servir sem esperar reconhecimento ou aplauso. Você ama sem esperar retorno ou recompensa, sabe? E sabe o que acontece quando você vive assim, nesse primeiro amor maduro? Deus começa a transformar outras pessoas através de você. Não porque você é perfeito ou melhor que ninguém. Não porque você tem todas as respostas ou toda a teologia decorada. Mas simplesmente porque você está vivendo o primeiro amor de forma real, de uma maneira autêntica. E esse amor é contagiante. Esse amor é transformador. Ele muda o mundo ao seu redor. Com a ajuda do Espírito Santo, com uma caminhada diária e constante com Deus, você pode viver esse primeiro amor todos os dias da sua vida. Não é fácil, eu não vou mentir para você. Vai ter dias que você vai tropeçar e cair. Vai ter dias que você vai se cansar e vai querer desistir. Mas Deus está ali, bem ao seu lado, te sustentando com suas mãos, te renovando com a sua graça, te enchendo de novo com o seu amor. Então respira fundo, levante-se, continue, mesmo que seja devagar, mesmo chorando. Não espere o dia 1º de janeiro para começar. Comece hoje, comece agora mesmo, nessa segunda-feira, nessa semana do Natal. Porque aquilo que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Deus está te chamando de volta para o primeiro amor. E esse amor vai transformar você. E através de você, ele vai transformar o mundo ao seu redor. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui agora. E declare o seguinte, peça a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, escreva ela aqui nos comentários também. Quando você escreve, muitas pessoas vão orar por isso. Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós nos aproximamos agora do Senhor com o nosso coração aberto e com gratidão. Obrigado, Senhor, por nos permitir começar mais uma semana debaixo da Tua graça. Obrigado por nos dar mais uma oportunidade, mesmo quando nós estamos cansados, mesmo quando a nossa fé parece pequena e o coração parece pesado. O Senhor conhece cada irmão e cada irmã que está orando junto comigo aqui agora. O Senhor sabe quem tentou ser forte para todo mundo, mas hoje precisa de ser cuidado. O Senhor sabe quem começou essa semana desanimado, quem sente que algo esfriou por dentro. O Senhor sabe quem não tem conseguido sentir a fé como antes, mas ainda assim escolheu permanecer, guardou a Tua palavra. Por isso, eu oro agora por esse irmão e por essa irmã. Eu peço que o Senhor renove as forças dele, reacenda a esperança e traga paz a esse coração. Que o Senhor levante quem está caído, fortaleça quem está fraco e console quem está machucado pelas lutas da vida. Pai, eu coloco diante de Ti todos os pedidos de oração que foram feitos aqui. Cada comentário escrito, cada nome mencionado, cada situação colocada diante do Senhor com fé. Visita essas pessoas, essas vidas, entra nessas casas, age nessas histórias e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, de acordo com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Espírito Santo,
Reacende esse primeiro amor, que foi sendo apagado pelas preocupações, pelo cansaço e pelas decepções. Não um amor imaturo, mas um amor maduro, firme e sincero, que se manifesta em escolhas diárias e em uma caminhada constante com Deus. Que essa semana comece diferente, Pai. Que ela comece com mais fé, mais confiança e mais dependência do Senhor. Que cada pessoa que orou comigo agora siga os próximos dias, sabendo que ela não está sozinha, mas que o Senhor continua no controle e que existe um recomeço em Ti. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, a nossa vida, nosso futuro, nossos dias, a nossa família. E nós descansamos no Teu cuidado, certos de que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias para levar a palavra de Deus até você, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente e o seu apoio tem feito toda a diferença nesse trabalho que nós fazemos aqui. E se você quer sair da mesmice, se você deseja alcançar um novo patamar, uma nova etapa na sua vida, nós criamos uma experiência transformadora chamada Método Vida Abundante. Esse é um curso completo para aqueles que têm buscado uma mudança real, para quem deseja viver a vida abundante que Jesus prometeu lá em João capítulo 10, no versículo 10. É tempo de mudança, é tempo de você dar o próximo passo. O link para você participar do Método Vida Abundante está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Até o nosso próximo Minuto com Deus. Irmãos, presta atenção. Jesus sabia que essa tentativa de acumular riquezas, ela estaria presente em todas as épocas. Jesus estava se dirigindo às pessoas daquela época, mas como Deus, em sua onisciência, ele sabia que essa tentativa de acumular riquezas estaria presente em todas as gerações, como está presente nos dias de hoje. Por isso, ele nos alerta que os tesouros terrenos, e aqui os tesouros terrenos, não se refere somente a dinheiro, a ouro, a dólar, o que mais? Bitcoin. Não é somente dinheiro. Os tesouros terrenos, muitas vezes, são as coisas passageiras que nós apostamos nelas. Por exemplo, status, poder, fama, reconhecimento, um título. As pessoas se apegam a tudo isso, se esquecendo que essas coisas são transitórias, são frágeis. Porque essas coisas podem ser destruídas. E aqui Jesus fala no texto que a traça, a ferrugem, os ladrões podem levar esses tesouros. Então, acumular tesouros na terra é investir a nossa energia, o nosso tempo, a nossa disposição em coisas que são temporárias. É construir a nossa vida sobre uma base que não é sólida e que pode desmoronar a qualquer momento. Amém? A traça e a ferrugem, elas representam aquilo que corrói, aquilo que deteriora com o tempo. A traça, ela, por exemplo, ela destrói roupas. Eu tenho muitas roupas. Daqui a alguns anos
as traças podem destruir as roupas. Isso naquela época era muito comum, hoje não é tão comum, né? Mas naquela época de Jesus, na antiguidade, as roupas eram uma evidência de riqueza, de status. A ferrugem, por sua vez, corrói metais valiosos, que também eram sinais de riqueza. Já os ladrões, usados aqui nessa figura de linguagem por Jesus, simbolizam a instabilidade do mundo material, onde aquilo que nós possuímos, de uma hora para outra, pode ser tomado de nós. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar. Muitas vezes nós apostamos a nossa vida em um projeto, em um casamento, em uma carreira, e isso pode ser tomado de nós de uma hora para outra. Nós não temos controle sobre a nossa vida. Nós não temos controle sobre as circunstâncias. Jesus, ele nos faz lembrar que tudo aquilo que é material pode ser perdido. E se o nosso coração estiver nessas coisas, nós nos tornamos vulneráveis por causa dessa instabilidade da vida. Amém? Espírito Santo de Deus, que todas as pessoas que estiverem assistindo essa transmissão, por qualquer meio de comunicação, entendam isso. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. O Espírito Santo é aquele que nos guia, nos orienta. É aquele que abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós compreendamos as Escrituras. Então, que você e eu possamos nos render a Ele nesse momento. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas receberá a vida eterna. Ah, pastor, eu conheço gente que acredita em Jesus e morreu. Ele morreu a morte física, mas a morte que João está falando aqui é a morte espiritual. É a morte que vem depois da morte. O nosso corpo é pó, é limitado, é finito. A Bíblia diz assim, que o homem foi feito do pó e ao pó voltará. Essa é uma verdade incontestável. A morte é uma verdade incontestável. Acredite você em Deus ou não. Eu sei que tem gente que crê em Deus, tem gente que crê no universo, numa energia cósmica, mas a morte é uma verdade que une todas as religiões, as crenças. Nós que somos cristãos, cremos numa vida depois da morte. Então, se você crê que depois da morte haverá vida, que tal você garantir a sua passagem para a vida eterna, entregando a sua vida para Cristo? Tudo isso que você está correndo atrás aí é importante, eu sei. Você precisa de dinheiro, você precisa do seu trabalho, da sua produtividade, do seu celular novo, da sua roupa bacana. Amém, glória a Deus. Mas saiba que isso não é o fim de tudo. Isso não é o que mais importa na vida. Os bens terrenos são passageiros, irmãos. A segurança
e a vida eterna são permanentes. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, o apóstolo Paulo escreveu assim: o salário do pecado é a morte. Todos nós somos pecadores. Em Romanos 3, Paulo fala isso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E em Romanos 6, 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé em Jesus nos garante que, mesmo diante da brevidade da vida, nós receberemos a promessa de algo eterno, duradouro, infinitamente mais relevante do que essa vida que nós temos aqui agora. Amém? Se você crê nessa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Escreva isso aqui nos comentários. Eu sei que tudo isso vai passar. Inclusive a sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia, a sua tristeza. Um dia tudo isso vai passar. Se a nossa vida se resume somente a esse tempo aqui na Terra, nós não teríamos sentido nessa vida. A vida é mais do que isso, meu irmão. A vida é mais do que isso, minha irmã. Essa é uma palavra que serve de esperança para você, que tem vivido uma vida, muitas vezes, com dificuldade, uma vida pelejada, uma vida miserável, uma vida onde você somente tem experimentado dor, perdas, luto, tristeza. Haverá uma vida eterna para você desfrutar. E essa também é uma palavra de esperança para aqueles que tiveram que se despedir de pessoas amadas. Ele partiu para a vida eterna. Ela partiu para a vida eterna. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Por isso que eu estou pregando essa palavra aqui, para que muitas pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvas. Amém? Receba Jesus no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu sei que muitas vezes você tentou preencher o vazio aí dentro da sua alma com o sexo, com as drogas, com o jogo, com, não sei, com a tecnologia, com as redes sociais, com um monte de coisas. E aí você deita a sua cabeça no travesseiro, você percebe que aquele vazio ainda está dentro de você. É porque falta você beber dessa água viva que é Jesus. Aquele que beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede. Mas a água que ele beber se tornará dentro dessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não é uma alegria momentânea. Não é uma alegria passageira. Não será uma alegria que, quando o dinheiro acabar, a alegria também vai acabar. Não será uma alegria que, quando o casamento fracassar, a alegria vai acabar também. Eu já celebrei vários casamentos e é maravilhoso. Aquele momento ali em que os noivos, estão se unindo, fazendo uma aliança de amor, construindo uma vida juntos, e glória a Deus por isso. Eu acredito no casamento, eu acredito nessa instituição criada por Deus que é o casamento. Mas eu recebo centenas de mensagens dizendo assim: pastor, meu casamento acabou, a minha vida acabou.
Não. Ainda que o seu casamento tenha acabado, a sua vida não acabou. Porque a proposta de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, não é apenas um casamento, mas é que você desfrute da vida eterna ao lado dele, ao lado de Jesus. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã. Pastor, eu tinha um emprego há mais de 20 anos numa empresa, me mandaram embora. Acabou tudo para mim. Não, não acabou. Não acabou. Muitas vezes Deus usa até mesmo as circunstâncias para nos fazer aproximar dele. Quantos de nós estamos aqui hoje buscando a Deus, servindo a Deus, porque passamos lá atrás por um momento de dor, de dificuldade, de angústia, de perda. Tivemos que passar pelo vale, né? Às vezes o vale da sombra da morte, para nos aproximarmos de Deus, para conhecermos a Deus. Quantas pessoas? Pessoas às vezes famosas. Eu estava vendo a entrevista de um jogador, eu acompanho futebol, né? Eu sou meio vidrado em futebol. Um jogador que tinha muito dinheiro, que foi campeão em muitos clubes por onde passou, e seleção brasileira. E ele falou, mas havia um vazio dentro do meu coração que eu não conseguia entender. E quando ele entregou a vida dele para Cristo, ele foi plenamente satisfeito, feliz. O dinheiro agora já não importava mais tanto para ele. A carreira já não importava. O reconhecimento, a fama. Essas coisas não comovem Deus não, irmãos. Multidões não comovem Deus. Às vezes eu vejo pessoas que vão pregar e vê aquela multidão assim, e fica empolgada com a multidão, né? Multidão não empolga Deus, não. O que empolga Deus, sabe o que é? Arrependimento. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você para refletir na sua vida, através de uma reflexão como essa aqui, e você percebe que precisa de algo mais. Que aquilo em que você está apostando todas as suas forças é ilusório, é passageiro. É nesse momento que o Espírito Santo sopra aos seus ouvidos que você precisa de Deus. Você precisa de Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com você. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração é a fonte da vida. Onde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Os tesouros eternos são aqueles em que nós devemos investir. A vida eterna é a maior dádiva que nós podemos receber. E ela nos é garantida pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Então, que eu e você possamos viver de maneira a refletir essas verdades, buscando aquilo que é eterno e permitindo que o nosso coração esteja focado no Senhor, porque Deus é quem nos dá a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza é a vida eterna. Amém? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.